Bom, agora estamos gravando. Agora sim, bom dia, Médio Paulista. O que vocês acharam da Magna, da live que rolou agora no YouTube? Bom, me apresentando, eu sou o Mati, sou da família FEGESP. Estou esse ano como vice-presidente da FEGESP e vou estar acompanhando esse conteúdo aqui, conteúdo de facilitação remota, com essas duas pessoas que eu particularmente amo muito, admiro muito, Mari Demarque e o Promessa. Amigos, fiquem à vontade para dar início ao conteúdo, compartilhar a tela. Pessoal da live, da chamada, assim, vou pedir para vocês deixarem os microfones de vocês mutados mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando no bate-papo, que eu vou anotando, vou vendo algumas dúvidas. Depois a gente tira essas dúvidas depois. Agora são 11h06, a gente vai prosseguir até por volta de 12h15, 12h20 no máximo, estourando, para que vocês tenham tempo também de almoçar. A Magna deu uma atrasadinha, mas enfim, vamos adequando ao tempo. E aí, vou deixar agora meus amigos tocarem a reunião, mas qualquer coisa, mandem tudo no chat, assim. E é isso, Mari e Pro, arrasem. Olá, amigos! Gente, que delícia estar com vocês, hein? Tô vendo vários rostinhos. Nossa, tô muito feliz de estar com vocês, amigos. Sério mesmo, assim. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas enquanto isso a gente vai falando, vai se apresentando. Promete, quer se apresentar? Pode ser, pode ser. Também queria falar que estou muito feliz, muito grato pelo convite. Sei que o momento também é delicado para todo mundo, imagino quantas mudanças tiveram que acontecer, não sei como cada um lidou com tudo isso, mas aqui estamos e espero que a gente aproveite muito bem, né, tudo isso que está por vir nessa próxima hora e meia, e vocês têm um dia muito longo aí, muito bom também para aproveitar o dia inteiro do EPEJ online, muito bom ver isso também. Me apresentando bem rapidamente, eu fiz parte do MED por 4 anos, eu fui 3 anos do GPEA, e depois tive uma participação incrível também na Brasil Júnior, fui formação de liderança lá, viajei, estive presente em diversos lugares do Brasil, mais de 18 estados, fazendo o que eu mais amava, que era trabalhar, ainda mais amo, né, trabalhar pelo Brasil Empreendedor, e de fato me entreguei muito por esse movimento, onde eu me descobri muito como empreendedor, me descobri muito como facilitador, e um pouco disso tudo que estou aprendendo se resume em alguns dos projetos que eu venho trabalhando. Esse é um deles, nessa parceria incrível que eu tenho com a Mari. Vocês já vão conhecer melhor ela, conhecer a gente, para quem não conhece, que é o Liderança Facilitadora, um projeto que ajuda e a gente se propõe a criar espaços de aprendizado para a gente se tornar líderes que envolvam, engajem, motivem melhor nossos times, e a gente, enquanto mesmo, se torne essas pessoas, né, de facilitar elas mesmas, autoliderança e todos os outros princípios envolvidos. Depois, em outro momento, posso contar dos outros projetos, outras frentes, mas só para introduzir, acho que foi suficiente. Vamos falando aí ao longo da... E Paulo, fundador da Olis, que é um super empreendimento também. Depois vocês devem conhecer melhor o trabalho do Paulo, do Promessa. Eu não consigo chamar o Promessa de Paulo. Para mim, ele é Promessa. Então, eu vou chamar de Promessa, porque a gente se conheceu e era Promessa. Gente, prazer, eu sou a Mariana. Eu também fui do MED, Paulista. Eu entrei no MED em 2015, na empresa júnior de psicologia lá da UFSCar, a ENSP Júnior. Eu vi que tem gente da ENSP aqui na chamada, e bem feliz. Já me formei, né? Então sou psicóloga formada. E aí, fui durante 3 anos do Movimento Empresa Júnior do MED Paulista, tive a oportunidade de ser presidente da empresa júnior, tive a oportunidade de ser presidente do conselho do núcleo de empresas juniores da UFSCar. Hoje em dia os núcleos são por região, mas antigamente existiam 4 núcleos por universidade e eu era presidente do conselho do núcleo da UFSCar. E foi uma experiência assim, riquíssima, maravilhosa. E aí, depois disso, eu fui trabalhar no Prove, que é uma empresa que trabalhava com experiências de autoconhecimento e de desenvolvimento humano, desenvolvimento de competências socioemocionais para jovens.
Então, o meu contato com facilitação de grupos, com desenho de experiências, se intensificou com a minha vivência no PROV, foi a minha principal escola de facilitação. Mas acho que desde 2015 eu tenho me envolvido com isso, tenho aprendido, tenho vivenciado também enquanto participante e aprofundado os meus estudos, assim. E aí, ano passado, o PROV deixou de existir, a gente dissolveu a organização e aí seus membros estão criando seus caminhos solo. Então, a partir de então, eu tenho empreendido, né? Estou trilhando um caminho mais autônomo, tenho empreendido em muitas áreas, assim, não em muitas áreas, né? Mas tenho expandido um pouco minha área de atuação. Um dos projetos é o Liderança Facilitadora com o Promessa, que é para disseminar esses conhecimentos, principalmente para as lideranças do MEG. E aí, lideranças não só quem ocupa cargos de liderança, obviamente, mas essas habilidades, assim. Então, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Espero muito que vocês gostem, gente, mesmo, assim. E contem com a gente. Bom, vamos começar. Dicas para nossa experiência ser super, super maravilhosa. A gente vai pedir para, se vocês puderem, deixar as câmeras ligadas, quem puder, quem se sentir à vontade, para a gente se sentir um pouco mais pertencente aqui nessa chamada, tá bom? Apesar da câmera estar da tela minha, né, estar compartilhada e tudo mais. Vocês podem usar o chat, mas também usem o microfone quando a gente pedir, tipo, desmutem e falem com a gente, assim. A gente vai pedir bastante interação de vocês, então vocês podem compartilhar com a gente, podem interagir, não se sintam acanhados, esse é um espaço para a gente aprender mesmo, é um espaço para a gente se explorar. Eu e o Promessa estamos aqui para acolher vocês e a opinião de cada um e tudo que se construir aqui hoje, tá? E esse vai ser um processo de aprendizagem e a gente está tentando construir ele para ser um pouco mais, não só passivo, mas também ativo. Então, participem mesmo, falem mesmo, e quando a gente abrir para participação, falem rápido, assim. Eu sei que é muita gente, aí às vezes a gente fica esperando, não vou falar, vai que alguém fala, deixa para alguém falar. Enfim, sentido de falar, traz, tá bom? Bom, então vamos começar com o check-in. Promessa, quer contar para nós como é que vai ser esse check-in? Depois vocês vão entender qual é a importância de ter um check-in, mas primeiro vamos fazer um check-in. A gente se aprofunda depois, eles vão fazer o nosso primeiro. Primeiro a gente queria convidar vocês para se conhecerem melhor, então a gente vai fazer uma dinâmica, não sei se alguém já usou o Zoom nesse formato, mas vocês vão para algumas salas paralelas e o intuito é que vocês compartilhem lá o nome de vocês, a EJ de vocês, bem rapidamente, de onde vocês vêm, né? Até mesmo se quiserem contar que cidade vocês estão passando a quarentena, isolamento, mas bem rapidamente o intuito é compartilhar uma experiência que você viveu, faltou aqui, uma experiência traumatizante que você viveu em um ambiente virtual. Então, alguma coisa que você viveu que de fato te jogou energia lá embaixo ou que foi super, né, um exemplo a não seguir, que você recomendaria qualquer pessoa não fazer quando fosse conduzir uma call ou um encontro online, assim. E aí vou pedir para o Mati já dividir vocês em salas, algumas salinhas, a gente tenta fazer o máximo que der para ter o máximo de grupos possível, e daí lá vocês se apresentam rapidamente, vão ter 5 minutinhos só, então é super rapidinho, talvez não dê para todo mundo contar as histórias, então quem já tiver aquela melhor história pode começar, e aí o intuito é que todo mundo pelo menos saiba o nome e a J de quem estava ali. Vamos lá, Mati? 5 minutinhos. E tem uma coisa também, que o Zoom ele é um pouco indelicado no sentido de ele suga todo mundo quando o tempo acabar. Então, prestem atenção, tem um cronômetrozinho, aí quando o tempo acabar vai todo mundo voltar para cá e a gente continua, tá bom? Boa. Eu também vou mandando quando estiver faltando 2 minutos e quando faltar 1 minuto para vocês acelerarem aí, beleza? Então, vai ser mais ou menos 4 a 5 pessoas por sala. Tô mandando vocês lá, galera. Interajam. Beijinho. Boa, galera. Já tá indo. Apareceu uma mensagem para mim aqui, também, né? Eu vou pôr later, não é isso?
Em vez de join, não vou. Mari e Pro, vocês recusem. O resto, aceitem. Galera, já tá indo. Ainda tem uma galerinha aqui. Aceitem, amigas. Apareceu para vocês, só Clica em join. Azulzinho. Vamos lá, Alter. compartilhar. 26. Tem ainda 21 pessoas. Eu tenho que parar o compartilhamento? Tipo, mandar aqui no chat, se tem como mandar de novo. Vou ver aqui, calma. Quem falou isso foi o Eduardo. Eduardo. Ai, cadê Eduardo? Oh, meu Deus. São simultâneas. Da Sirius. Aqui, ó. Tem que achar ele aqui. Aqui, Eduardo. Mover para... Aqui. Pronto. Esse vai, Eduardo. Boa. Mais alguém deu algum probleminha? Estão conseguindo ir? Olha o pessoal da Mesma de Origem. Oi, Botura. Saiu já. Mas beleza. Bom, quem ficou... Deve estar indo. Vocês têm uma história para compartilhar? Queria ouvir de vocês também. Vou fazer nosso check-in aqui. Com essa galera que ficou aqui? Não, o Eduardo falou que não tá conseguindo mesmo. Abre umas câmeras quem ficou aqui. Quem ficou faz com a gente. Eu vou tentar te mandar para uma outra, Eduardo. Ver se foi. Agora. Mas enfim. Pro e Mari, vocês não conseguem mandar mensagem nas salas simultâneas, né? Só eu. Então, Acho que não. não aparece pra mim. Não. Não. Mas aí vocês estão cronometrando o tempo? Eu achei que você programava e ele mesmo tirava. Então, eu nunca faço isso porque, enfim, vai que eu sempre, às vezes no tempo. Acabei de colocar aqui. 5 minutinhos. Aí quando faltar 2 minutos ou 1 minuto, você me avisa que eu mando mensagem pra eles, beleza? Combinado. Mas e aí, vocês têm uma história para compartilhar? Deixa eu pensar. Com certeza, mano. Eu posso contar uma que tá muito viva? Pode? Foi ontem? Foi ontem, nossa. Eu tava muito ansioso por uma live. Tem uma moça que eu acompanho que ela fala de design de regeneração, design regenerativo, que é uma das frentes que a gente trabalha lá no Olis. Eu tava muito ansioso, queria ver conteúdo dela há um tempo, assim, eu gosto muito do trabalho dela, mas ela gera pouco conteúdo. E aí chamaram ela para um call, para uma live, e nossa, a host era péssima. Era um painel, né? 3 pessoas. E a menina interrompia, ela colocava, tipo, no meio da fala, assim, a pessoa tava falando um negócio super delicado, daí uma moça, eu lembro que ela errou, ela confundiu, tipo, sei lá, era para ela falar, nossa, aquele negócio é verde. Aí ela sem querer falou que era azul. Aí a menina, isso não é azul não, é verde e tal. Tipo, no meio da fala da menina, a menina ficou super sem graça, foi super desconfortável, assim, a facilitadora, sério. E o pior é que era um conteúdo muito bom, as pessoas que estavam no painel eram maravilhosas, só que, juro, essa host, ela conseguiu fazer uma experiência péssima, assim, bem traumatizante, no sentido de, caraca, o que não fazer, né? Em nenhum momento. Ela interrompia a galera, enfim, foi bem triste. Eu paguei, não vou nem dizer que foi tipo uma situação
constrangedor foi um micão que eu passei acho que há umas 2 semanas, foi a RV do Conselho do NUSC, foi uma reunião presencial, né, tipo as antigas ROs, só que virtuais, né, na situação que a gente estava, e eu tô como guardião do NUSC São Carlos, estava na reunião com o Conselho. E aí foi sábado e domingo, né, beleza, aí eu acho que foi domingo, tava lá, só que teve um momento que eu estava com meu microfone desmutado, e eu comecei a pedir, tipo, comida, assim, né, com o microfone desmutado. Aí todo o conselho ouvindo, assim, né? Foi super engraçado. O pessoal falando, amigo, você estava pedindo comida no meio da reunião? Aí eu, me desculpa, gente. Sim. Foi uma reunião, foi uma situação bem constrangedora. Nossa, se de microfone aberto é triste, né? Mari, você voltou. Você ouve a gente agora? Boa, Mari. Mandei mensagem para eles, falta 2 minutinhos. E Mari, a gente vai então até 12h15, tá bom? 12h15. Beleza. Acabei de confirmar aqui a duração das paralelas. Depois que a gente cancela, eles têm 1 minuto para voltar, né? Que aí fica o contador, não é? Sim. Acho que quando faltar 20, você já pode 20 segundos. Beleza. Até porque a gente começou a contar depois também. Então. Belezinha. Ai, tava fechado meu microfone, sorry. Imagina. E, Mati, nessa situação, ainda que o seu era pedindo comida, né? No caso, eu já vi situações bem piores. Assim. Ai, eu não peguei a história. Falei que há umas 2 semanas, acho que foi umas 2 semanas atrás, teve RP do Conselho do Núcleo São Carlos, né? O núcleo que eu tô como guardião. Eu estava na RP, foi online, né? Foi sábado e domingo. E eu acho que foi no domingo, assim, né? Tipo, eu, no momento, estava com meu microfone desmutado, porque eu acho que eu tinha dado uma pauta e, tipo, terminei e fiquei em silêncio e, tipo, tava lá. E aí eu comecei a pedir comida no meio da pauta, assim, falando, assim, né? Perguntando pro Júnior, Júnior, o que você quer comer? Tá, pedi tal coisa, tá, beleza, tô pedindo aqui. Aí o pessoal, tipo, só mandando no chat, Mate, você está desmutado, Mate, você está desmutado. Aí eu, ai meu Deus do céu, que vexame. Nessa hora, o host pode mutar as pessoas, né? Tipo, isso é bom. Ou desmutar, você vai lá e desmuta a pessoa, vai falar assim, fulano. Sim, exato. Agora compartilha, fala aí o que você pediu. Uma coisa, nessa quarentena... Deu 1 minuto. Deu tempo. Caralho. Nessa transição, muita gente foi meio que forçada, né? Então tem muita gente que não conhecia essas plataformas. É muito engraçado ver, eu quero falar, as pessoas mandando desesperadas no chat, assim, quero falar. Mas não sabe como desativar o microfone ou coisas assim. Isso é super triste. Na minha época, isso aqui era só mato, gente. Eu divido sala do Zoom desde 2018. Grito. Pois é. Nossa. Jornada Prove. Eu achei que era recente isso. Pra mim era final do ano passado. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com isso. 2017, inclusive, eu já usava Zoom. 17. Quando eu estava no conselho, como presidente do conselho, a última reunião do conselho, que já era o 20º edital já de eleição, né? Era o último cargo que a gente precisava eleger. Era Zoom. E o Yuri pagou o Zoom no cartão de crédito dele, internacional, para a gente fazer a chamada. Uau. Tempos difíceis, amigos. Sim. Tá chegando uma galera ainda. Uma outra coisa que mudou também bastante esses tempos foi a aceitação, você falou de micos, né? Uma coisa que antes era meio considerado mico era, tipo, aparecer filho, irmão, voz de criança no fundo. E hoje em dia tá bem comum, assim, você ouve umas crianças gritando, você, fofinho, todo mundo aceita muito melhor, né? Outra coisa que é permitido, assim. Voltou todo mundo? Não, né? Estamos todos de volta. Eu vou... Esses Gente, barulhinhos.
Uma galera da minha EJ, quando foi entrar na sala, e eles não conseguem mais entrar, mesmo sendo no mesmo e-mail. Oi, amiga, desculpa. Assim, quando a gente foi convidado para ir para outras salas, uma galera da minha EJ caiu. E mesmo que eles entrem pelo mesmo link, não tá abrindo. Ah, eles caíram da chamada. Isso. Tá. É que eu bloqueei a chamada pra não ter muitas pessoas entrando, assim, né? Eu vou abrir, então, por 1 minuto pra que essas pessoas consigam entrar, beleza? Obrigada. Quando você cai da chamada do Zoom, o Zoom te conecta automaticamente, você não precisa fazer nada. Às vezes demora. Nesse caso, a pessoa vai entrar de novo, automaticamente, mesmo que o Matt tenha travado a sala. Agora, se por algum motivo ela tenta entrar pelo link de novo, o link está travado. Entendi. Obrigada. Vou avisar eles também. Imagina. Obrigado, Mari. O Luiz disse que o dele voltou automaticamente. Luiz. Ai. Acho que já estamos de volta todos, né? Vou compartilhar a tela de novo. Sim. Boa. E eu queria já convidar, como a Mari falou, podem se disponham a abrir o microfone também, assim como a Catarina fez. Quem acha que ouviu a melhor história, ou tem a melhor história para compartilhar? A gente queria muito ouvir. Duas, assim. Duas, bom que seja. Bem rapidinho. A mais... Para compartilhar para todo mundo. E se apresenta também, pode falar de onde é, mas bem rapidinho. Qual foi a melhor história que vocês ouviram ou principalmente vivenciaram? Oi, eu sou a Mayara, da El Júnior, e Oi, Mayara. eu tava até esquecendo, e aí meu amigo falou, não, teve isso. A gente tava numa reunião, mas a gente ainda não tinha o costume de ligar as câmeras, então normalmente quem não tá falando fica mutado, né? E aí a gente chamou uma das meninas que estava na reunião, ela não respondeu, e a gente, não, mas o que você acha, fulana? E ela, nada, a gente falou, nossa, eu acho que ela dormiu. E ela tinha realmente dormido durante a reunião. Porque estava mutado, sem câmera, provavelmente ela estava no celular deitada, ela dormiu. Foi uma experiência meio... A partir daí a gente falou, não, vamos ligar as câmeras, todo mundo sempre no computador, não ficar no celular. Te mudou um pouco a dinâmica. Muito bom. Caraca, muito bom. Obrigado, Mayara, por compartilhar. Mais uma. Oi, meu nome é Tainá, eu sou da Atimo Júnior. E uma experiência traumática que aconteceu comigo foi ontem, que eu fui entrar numa reunião com uma outra Jota. Aí uma amiga minha veio e avisou, Tainá, por que você tá com o nome de homem no seu negócio? Aí eu fui ver, eu tinha entrado com a conta do meu ex. Eu nem sei como que logou a conta do meu ex, eu não sei se eu aviso ele, mas eu não vou avisar. Do ex ainda. Muito bom, muito bom. Vocês estão falando de gafes, né? Muito bom. Alguém participou de uma reunião que a reunião foi horrível. Tipo assim, mano, que merda de reunião que eu tô fazendo aqui. O Mate, quer contar, amigo? Ou não? Melhor não. Oi. Meu nome é Amanda, eu sou da EPEC Júnior. Ontem a gente foi fazer uma reunião, uma EJ de Engenharia Química. E aí ontem a gente foi fazer uma reunião com uma dona de uma farmácia de manipulação, só que ela não sabia mexer em computador, ela não sabia mexer em celular, ela não sabia mexer em nada. Então, ela apareceu no vídeo e, tipo, gesticulava tal, e a gente falava, mas você tá no mudo. A gente perguntava, você tá ouvindo? Ela fazia assim, mas você tá no mudo, tira do mudo, é aqui, mandamos print e tal, não sei o que lá. Ensinamos, ela não conseguia tirar do mudo, ela ficou extremamente nervosa, irritada, desligou o celular, ficou puta e saiu da chamada. Foi muito ruim. Desagradável, né, gente? Olha só como é. A gente precisa se adaptar tanto, né? Em momentos como esse que a gente está vivendo. Muito, muito. Às vezes o mais básico que é a tecnologia, nem isso a gente tem muito disponível, né? Então vamos falar aí dessas coisas, como é que a gente pode cuidar um pouco mais do que precisa ser cuidado para ter reuniões, chamadas, momentos online com um pouco mais de qualidade.
compartilhar minha tela de novo, tá, amigos? Que não é aqui. É aqui. Bom, então, é isso, né? Todos nós já vivemos experiências traumáticas. Por que meu vídeo está desligado? O que está acontecendo comigo, amigos? Pronto, voltei. Bom, acho que o principal desafio de uma experiência online é o engajamento, né? Porque diante da tela do computador, a gente tem muitas distrações, podemos abrir outras abas, as pessoas estão nos vendo menos, as pessoas estão nos ouvindo menos. Por mais que tenha a tela e por mais que tenha o microfone, a gente pode fechar a tela, a gente pode fechar o microfone. Mesmo com a tela aberta, é só um quadradinho pequenininho. Então, a gente tem mais a possibilidade de se distrair. E aí a gente acaba se distraindo mesmo, assim, principalmente se o conteúdo não está muito legal. Ou as notificações pulando na nossa cara. E eu costumo falar que num momento online, de todos os sentidos, sabe os 5 sentidos? Visão, audição, a gente só tem 2. E ainda estão limitados, que é a visão e a audição. O resto já não tem mais nada. Então, como a gente cria experiências mais engajadoras online? E aí, 3 ingredientes fundamentais para experiências que engajam um pouco mais as pessoas sentirem que estão aprendendo, as pessoas sentirem que estão contribuindo e as pessoas sentirem que pertencem, né? Se sentirem pertencentes. Esses 3 ingredientes, não necessariamente eles precisam estar juntos, os 3. Se estiver, melhor ainda. Mas são coisas que ampliam a probabilidade de ter um engajamento melhor. Então é isso. Saber que está aprendendo alguma coisa útil e relevante, sentir que está contribuindo, que você é importante, que a sua sabedoria é relevante, ou que você está a serviço de algo, e que você está conectado ali com aquela reunião ou com aquele grupo de pessoas. Beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. E aí, antes de trazer o que eu e Promessa achamos, as nossas dicas ou qualquer coisa assim, para não ser uma reunião só com conteúdo, dicas e coisas mais simples, porque infelizmente não dá para aprofundar muito por causa do nosso tempo e tudo mais, mas para não ficar também só dica, essa é a hora que vocês interagem com a gente. Então, daqui a pouco vocês podem abrir o microfone e comentar com a gente. Para responder principalmente essas 2 perguntas, né? Do que é feita uma experiência de aprendizado? O que é importante ter presente para produzir esse efeito desejado? E aí, antes de vocês falarem, eu vou contextualizar por que eu estou trazendo essas perguntas. Que quando a gente vai produzir uma experiência desculpa, gente. Quando a gente vai produzir uma experiência, talvez essas sejam uma das perguntas mais importantes da gente se fazer, que é, beleza, o que eu quero produzir ali naquela experiência? Como as pessoas precisam estar se sentindo, ou aprendendo, ou fazendo? Qual é a coisa? No caso é aprendizado, aprender, né? Assimilar informações. Beleza. Aí eu vou lá e estudo sobre isso que eu quero produzir, né? Como que as pessoas aprendem? O que precisa estar presente para que o aprendizado seja mais fluido e mais facilitado? É isso que a gente faz quando a gente vai criar uma experiência e facilitar uma experiência. Entender como é que esse mecanismo funciona na vida real e tentar transpor isso para a experiência que a gente vai fazer. Por isso que eu estou trazendo essas perguntas aqui. Então, agora é a hora da gente conversar. Amigos, do que é feito uma experiência de aprendizado? Ou seja, pensem em algo ou alguma vez que vocês sentiram que aprenderam muito. O que estava presente? O que tinha ali? O que rolou? Pode ser uma aula, uma reunião, qualquer coisa. E não precisa ser online, tá? Contem para mim. Vocês aprenderam muito. E que foi muito legal. Tem uma galera mandando no chat aqui, falaram sobre saber a importância de aprender aquilo, emoções, ter uma prática, storytelling, ferramentas, pílula de conhecimento, enfim, vários outros. Alguém quer abrir o áudio, contar alguma história, alguma coisa que vivenciou? Daí eu continuo lendo aqui. Tá rolando um chatzão aqui, né?
Exemplificação, brainstorm, colocar em prática, engajamento. Bom, participação. Posso falar? Claro. Vai lá, né? Prazer, eu sou a Natália, diretora-presidente da Nutri Junior USP. Eu acho que um momento que eu aprendi muito mesmo, assim, que parece que me tocou, é quando você se identifica com o que está sendo passado. Sabe quando conversa com você, quando aquele conteúdo é tipo, caraca, meu, acho que isso daqui é para mim. Isso te prende de uma forma que você consegue assimilar tudo que está sendo passado, assim. Acho que quando você se identifica, potencializa muito os seus sentidos naquele conteúdo. E você sai, tipo, às vezes, por mais que você tá cansado, quando aquilo começa a falar, você se identifica, você se sente pertencente àquele momento. E acho que isso auxilia muito nesse processo de aprendizagem. Total. Nath falou uma coisa maravilhosa, que é você se identificar e sentir que aquele conteúdo é útil para você. Então, quando vocês estiverem fazendo um conteúdo para alguém, pensa, quais as necessidades desse público? O que essas pessoas precisam para se sentirem identificadas? E aí, constrói um conteúdo associado a isso, entendeu? O que é importante para a experiência de aprendizado? Vocês falaram, exercícios práticos. Boa, se você viveu uma aula que você aprendeu muito e tinha coisas práticas ali, transpõe isso para a sua experiência também. Se você viveu uma aula que você aprendeu muito e o professor tinha uma excelente oratória, treina a oratória, vai aprender e tudo mais, né? Quais são também as técnicas e tudo mais. O que eu e a Promessa trouxemos aqui de dicas práticas para ambientes online? Seria bom se meu computador funcionasse, né? Que legal. Aí, foi. Primeira coisa, né, que eu chamei de conteúdo lindão. Usem e abusem dos recursos visuais de vocês. Pode ser um slide, pode ser uma planilha, pode ser um documento do Google Docs, o que fizer sentido para aquilo que vocês estão ensinando. E um conteúdo que faça sentido para aquela audiência. Segundo ponto é somente o necessário, principalmente no online. Se em palestra, que a pessoa está lá rebolando na sua frente, já é difícil de prestar atenção às vezes, imagina online. Então, conteúdo tem que ser, claro, objetivo e sintético. Menos é mais. Só o que é importante. Quebra o conteúdo em vários conteúdos menores e apresenta um conteúdo por vez. Interações constantes. Isso é muito importante, principalmente no online. No presencial também, mas no online. É interessante de fazer uma interação com o seu público a cada 10 ou 15 minutos. Isso ajuda a prender as pessoas e a tornar interessante. Senão fica boring, fica só uma voz falando. E aí, mano, já era. Outra coisa importante e interessante de fazer é sintetizar um bloco de conteúdos que você acabou de fazer. Porque se alguém perdeu o fio da meada, se alguém desconectou, caiu da chamada, tem a chance de entender pelo menos onde que a gente está, todo o flow do conteúdo. Eu costumo fazer muito isso, inclusive em palestras, em facilitações inteiras, sempre retomando qual foi o caminho que a gente foi fazendo até chegar ali, para a partir dali continuar a caminhada. E, que é muito interessante de trazer também, são exercícios e atividades que fixam melhor esse conteúdo, esse conhecimento. Pode ser coisa simples, pode ser escrever no papel sobre determinada coisa que aprendeu, reviver na memória alguma situação que vai contribuir para aquele aprendizado que você está querendo implementar ali. Beleza? Muito bom. A segunda coisa é contribuição, as pessoas sentirem que estão contribuindo. Então, do que é feita uma experiência colaborativa? O que está presente nas experiências que chamam a gente para contribuir? Né? O que é importante ter para produzir esse tipo de efeito? E aí, amigos, compartilhem com nós, agora vocês podem abrir o microfone de novo,
compartilhem com a gente experiências que vocês viveram e que vocês contribuíram muito, sentiram que as habilidades suas estavam a serviço, que você, nossa, construiu alguma coisa legal. Conta aí pra gente. Deve estar rolando coisa no chat também, mas se alguém puder abrir o microfone igual da outra vez. Gosto muito. Tem várias metodologias aparecendo. Vai, me conta, me fala. Pode falar? Claro. Eu sou o José Vitor, conhecido também como Sapo Cego, sou da Alicerce, empresa júnior de engenharia civil. E uma experiência que eu acho que a empresa inteira viveu, que foi muito bom, em que todo mundo conseguiu contribuir bastante, foi na imersão nossa que teve em 2019, no ano passado, onde a gente revalidou todos os nossos valores. Então, tipo, não fazia sentido mais para o nosso cenário aqui, os valores antigos, e a gente revalidou tipo, todos mesmo. Foi um final de semana inteiro de trabalho, mas o mais legal foi como que a gente foi imerso realmente para aquele ambiente, que começou numa sexta-feira à noite mais descontraída, onde a gente fez algumas regras não negociáveis, que eu acho que é muito importante, que aí a gente sabe realmente qual vai ser o caminho que a gente vai estar traçando e como traçar aquele caminho. Então, para mim, eu acho que ter uma experiência colaborativa, primeiramente, você tem que criar um ambiente saudável e onde você se sinta realmente livre e encorajado para falar suas ideias. Então, acho que foi muito que a gente conseguiu criar naquele final de semana e, tipo, o resultado foi 100% o que a gente queria, com valores bem claros e que hoje está muito intrínseco na nossa EJ. José, perfeita a sua resposta. Assim, incrível. É isso, né? O que precisou existir naquele ambiente para a gente conseguir contribuir mais efetivamente? Aí você disse, primeiro que no seu caso, né, foi um ambiente imersivo, em que vocês estavam privados de outras distrações do mundo, né? Vocês estavam completamente voltados e dedicados ali para a imersão de vocês, tanto é que chama imersão por isso. Vocês estavam num ambiente que começou descontraído, para vocês se sentirem mais à vontade, isso é super importante. E aí depois você falou assim, um ambiente saudável, em que a gente se sentia livre. É isso, né? Então, uau, a gente precisa produzir um ambiente em que as pessoas se sintam livres. Que elementos a gente pode pôr? Que acordos a gente pode pôr? Como a gente se porta para que as pessoas se sintam livres? É isso, assim. E aí o facilitador tem super um papel de âncora na produção desses sentimentos ou desses comportamentos, porque ele é o principal influenciador, assim. Ele é quase que um espelho. Automaticamente, inconscientemente, o grupo meio que segue um pouco os passos do facilitador, né? Então é isso. Obrigada, José. Foi incrível sua fala. Obrigada, a Nath. Foi a Nath que falou, né? Da Nutri, na fala anterior. Obrigada, Nath. Sua fala também maravilhosa. Apareceram mais coisas no chat que são bem parecidas, assim, reforçar essa questão da vulnerabilidade, da horizontalidade, de se separar em grupos diferentes, então se colocar para pensar em grupos menores também. Então, tem que só quis trazer para contribuir com o restante. Pode seguir. Perfeito. Mais. A Carol fez uma pergunta. Como construir esse ambiente livre com a hierarquia de poder? Quer deixar para o final? A gente vai falar sobre isso lá no... Tá bom, ótimo. Carol, a gente vai responder no final. Se a gente não responder, cobra a gente, tá bom? E se a gente não responder mesmo, manda mensagem no meu WhatsApp que a gente conversa. Boa. Mas tudo já vai permear isso. A gente vai construindo em cima disso. Mas é muito mais sobre a postura das pessoas do que sobre os seus cargos, assim, basicamente. E também o processo, né? Não necessariamente tem um método para fazer isso. Tem a postura, como a Mari falou, esse jeito de interagir e de puxar o engajamento. Show. Bom, e aí o que a gente pensou que pode auxiliar de dicas práticas aí para o online? De novo, use e abuse do visual. E aí aqui é menos para passar a informação e mais para ir acompanhando o que está sendo construído em tempo real. Se na imersão lá do José tinha uma lousa cheia de post-its, por exemplo, no online existem ferramentas que podem auxiliar. Pode ser as mais simples, lá do Google Docs, lá do Drive, da planilha e tudo mais.
e pode ser ferramentas que existem já, maravilhosas, incríveis, que a tecnologia nos permite, como, por exemplo, o Miro ou o Mural, não sei se eu estou falando corretamente, prometo me corrija, mas tem o Mentimeter, que é quando você... É tipo um aplicativo que você vai colocando as respostas ali, e aí vai aparecendo uma nuvem de palavras maravilhosa na tela. Tem vários aplicativos que dá para usar para ir fazendo meio que essa gestão visual, né? Miro é brabo, vocês estão Miro também gosto muito. Uma coisa que é muito importante, principalmente para quem está conduzindo a pauta, é envolver os participantes com perguntas. É fomentar mesmo a participação das pessoas. É perguntar, o que vocês acham disso? Qual é não só em termos de opinião, mas o que vocês já passaram? Enfim, perguntas que vão ajudar na construção do que vocês precisam construir. Estou sem um exemplo na cabeça agora. Aí, além de fazer as perguntas, de pedir a visão das pessoas, é muito interessante acolher a opinião das pessoas. Acolher a opinião não significa que você vai mudar a sua ou que você vai acatar 100% a opinião da outra pessoa. Mas é acolher a opinião. Então, muito obrigada por você ter trazido, obrigada pela participação, que é basicamente ouvir mesmo, tipo, ouvir e acolher. Porque... Tem um ponto que que é continuar a partir dela, né? Não é só continuar falando o que você estava falando como se aquela pessoa só tivesse trazido alguma coisa. Vou voltar para a minha fala. Não, continue a partir da fala da pessoa que trouxe, da contribuição trazida. Exato. Até porque, às vezes, aquela ideia especificamente, no fim das contas, talvez ela nem seja usada para o que vocês estão construindo. Ela não se encaixou direito, tudo bem. Mas essa ideia contribuiu para a construção coletiva. Essa ideia fez com que alguém tivesse uma outra ideia. Inclusive até para rebater essa ideia. Às vezes, não, isso acho que não vai dar certo. Mas então vamos fazer desse outro jeito. Entende como é muito importante para a construção coletiva? E aí, gente, construção coletiva o que saiu, no fim das contas, é de todo mundo. Mesmo de quem deu a opinião e a opinião não se encaixou ali no resultado final, tá ligado? É muito importante. Enfim, outra coisa é clareza do entregável. Ou seja, a gente precisa sair dessa reunião com o quê? Essa é uma reunião de quê? É uma reunião só de repasse? Em que uma pessoa vai falar e as outras pessoas vão só ouvir? Nesse caso, a minha contribuição é ouvir sem interromper, ou a minha contribuição é fazer perguntas de compreensão e só. Ou o resultado dessa reunião a gente tem que sair com um produto final. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu e o Promessa, a gente fez uma reunião virtual para construir esse conteúdo. O nosso entregável era ter o fio condutor dessa experiência, com os principais temas que a gente ia falar, a principal atividade que a gente ia conduzir no final, e minimamente esses conteúdos divididos entre nós. Era isso, assim, basicamente, o nosso entregável. E, por fim, envolva as pessoas certas. A Mayara perguntou, reunião de repasse nesse momento funciona ou é melhor fazer o repasse pelo meio que temos de comunicação da EJ? Depende do objetivo que você precisa, Mayara. Se for uma reunião, um repasse muito importante, um conteúdo que precisa de mais detalhamento ou que vai funcionar melhor feito dessa forma oral, visual, pode ser interessante chamar todo mundo, que aí você garante que todo mundo recebeu esse conteúdo. Se não, às vezes, dependendo de qual é a complexidade desse conteúdo, é melhor passar no canal de comunicação da EJ, porque senão todo mundo vai ter que logar para você falar por 5 minutos e aí a galera talvez fique bodeada, sabe? Então, depende muito do seu objetivo, assim. E, por fim, envolva as pessoas certas. Chame as pessoas que você gostaria de ter a contribuição delas, né? Se tem algo, sei lá, pensa na EJ, vamos fazer a gente vai montar um novo produto. Faz sentido chamar todas as áreas? Se sim, chama todas as áreas. Se não, chama só as áreas que realmente têm importância para a construção daquilo, né? Por exemplo. Para não acontecer de você chama todo mundo por educação, as pessoas vão, elas querem contribuir, e aí a contribuição delas não é ouvida, sabe? Entendeu?
E por fim, se o meu slide passar, pertencimento. Amigos, do que é feita uma experiência de pertencimento, né? Uma experiência que nos conecta. Que experiências vocês viveram na vida de vocês e que conectaram vocês, que vocês se sentiram realmente pertencentes? Conta aí para mim, para a gente identificar quais eram os elementos que estavam presentes nessa experiência, para que vocês possam transpor esses elementos para outros. Olá, posso falar? Por favor, pode falar. Oi, gente, eu sou a Daniela, sou da Delta Júnior, sou a presidente. E, bom, uma experiência que conectou muito a gente, não necessariamente tinha relação com os produtos e os serviços, mas nós somos uma EJ de licenciatura em matemática, então a gente tem algumas disciplinas bem puxadinhas, e uma experiência que conectou a nossa EJ foi que a gente criou um grupo de estudos para as disciplinas da nossa universidade. E assim, eu fiquei muito feliz que todo mundo da EJ que estava no grupo de estudos foi aprovado na matéria. Era uma matéria muito puxada. Então, assim, eu acho que o que conecta, eu acho que é a gente ter uma boa relação, um bom contato e, não sei, acho que fazer da nossa EJ, assim, um lugar de pertencimento. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas pelo menos foi algo que me ajudou bastante. Total, né? Total. Acho que o que você me contou... Meu microfone tá ligado, né? Eu tô anotando o que você falou, né? O que você me contou me diz muito, quando você falou boa relação, é isso, assim, como a gente às vezes se conecta com as pessoas quando a gente passa perrengue junto com elas. Porque rola um processo de se apoiar e de se ajudar mutuamente, da gente se expor nas nossas fragilidades, nos nossos não saber, e a gente ser acolhido e apoiado pelos outros. Isso gera muito pertencimento, assim, né? Então pensa, nossa, passar perrengue une as pessoas, caramba, né? Então, sei lá, até isso pode ser uma ideia de uma experiência. Bota todo mundo num escape room, passar um perrengue junto, é um perrengue controlado, né? Um perrengue do amor, mas até isso, assim, a gente pode transpor para uma experiência, assim. Então, é isso, é muito de se ajudar e de compreender que esse espaço, essa rede de apoio, ela se amplia para além da EJ. Acho que foi isso que você me contou. Muito obrigada. Então, como construir momentos dentro da EJ em que a gente vai trazer as nossas fragilidades, os nossos apoios e tudo mais. O que eu e a Promessinha separamos para vocês, para o online, é que... Foi? Ai, desculpa, gente. O que pode ser interessante para conectar as pessoas são partilhas e trocas, principalmente de experiências mais pessoais. E aí, o nível dessa experiência e dessa troca pode ser os mais diversos, e dependendo do nível, precisa ser um campo muito bem preparado, muito bem trabalhado, muito bem facilitado. Mas pode ser coisas também mais simples, então, coisas que você aprendeu naquele projeto, a sua experiência pessoal, né? O que somou para a Mari, por exemplo. Isso é uma boa troca, uma partilha que une as pessoas. Colheita de aprendizados, cada um trazer ali numa roda, enfim, o que ficou mais marcante para você. Isso ajuda também a conectar as pessoas. Abusem dos não verbais. O que eu quero dizer com isso? Principalmente no online, que a gente tem só um quadradinho. Às vezes, uma pessoa está compartilhando algo, pode ser pessoal, pode ser íntimo, pode ser difícil, ou pode ser o mais pragmático do mundo. Para ela se sentir ouvida no online, às vezes é interessante que quem está na reunião, quem está ouvindo, esteja ali presente, inclusive nos seus não verbais, tipo, balançando com a cabeça, fazendo uns sinaizinhos de vez em quando, principalmente em reuniões menores, né? Aqui a gente tem 300 pessoas na chamada, às vezes é difícil de ver todo mundo. Isso ajuda muito, assim, que as pessoas que estão falando se sintam ouvidas e sintam que estão pertencendo. E quando for a sua vez de falar,
você também vai sentir que as pessoas estão junto com você. Isso é super importante. Quem está falando também pode usar aí os gestos e tudo mais para engajar um pouco mais as pessoas. Ouvir e acolher o que está acontecendo. Então, não é rebater de primeira, é tipo, obrigada por você ter contribuído. Entende? Check-ins e check-outs também são super importantes. Principalmente esses check-ins e check-outs dão uma balizada, balizada não, desculpa, se a gente consegue compreender com esses check-ins e check-outs como as pessoas estão chegando na reunião e como as pessoas estão saindo. Às vezes é uma palavra, é super rápido, mas já coloca como oficial que você está sendo considerado ali por inteiro. Porque você chega no check-in e fala, hoje eu estou chegando desanimada. Ótimo, pronto, você já foi acolhida. Né? Aí faz a reunião. Como que eu estou saindo? Ah, estou saindo mais energizada. Pronto, já é um aspecto seu que está sendo acolhido ali na reunião. Tá bom? Amigos, dúvidas até aqui? Alguém tem alguma super necessidade aí que precisa muito ser cuidada com a gente? Bom, e o facilitador em tudo isso? Vocês estão compartilhando várias coisas aí, né? De materiais, perguntaram ideias. sobre isso, ideias ou, enfim, possíveis check-ins e check-outs. A gente pode fazer várias partilhas depois sobre isso, assim, mais no final, ver as ideias que todo mundo tem, monta um grupo de WhatsApp, enfim. Sim. Papel e assim, acho que só para falar sobre isso, tem um ponto que é importante nessa questão de check-in e check-out, principalmente quando é uma reunião rotineira, de equipe, coisas assim, é até delicado fugir muito desse que a Mari comentou, né, do como vocês estão chegando e como estão saindo, porque o intuito é, de fato, se relacionar com aquelas pessoas ali. Se a gente expande muito, leva as pessoas para pensar e trazer uma história muito diferente, como alguns check-ins que são mais energizantes, para experiências que são mais de co-construção, enfim, tem outros modelos que a gente pode divergir mais, mas para esses rotineiros é importante até que a gente se mantenha mais nesse do como vocês estão chegando e como estão saindo, porque de fato a gente está criando um campo de relação ali. É importante saber como as pessoas estão, porque eu não consigo senti-las, como a Mari comentou, né? O meu único sentido que eu tenho é a escuta, que está ativa ali, a visão. Então é importante ouvir nesse lado deles como as pessoas estão para a reunião, né? Para que também não toque em pontos delicados ou que eu consiga cuidar do que precisa ser cuidado ali naquele espaço de tempo que eles vão ficar juntos. Muito bom, muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? É que eu vi que você abriu o microfone aí. Eu ia falar que você estava mutado. Sim, obrigada. Então, amigos, aqui a gente deu umas dicas até agora de meio que como construir, até como conduzir um pouco essas reuniões, mas rapidinho, assim, 3 princípios fundamentais e essenciais a todo bom facilitador, que é preparação, presença e fluxo. Cara, a preparação prévia é isso. Qual é o grande objetivo desse momento? O que eu preciso que as pessoas saiam tendo aprendido, ou se sentindo, ou como elas estão, como eu gostaria que elas estivessem ao sair desse momento aqui. Eu imagino que essas pessoas precisam, e aí preparar o encadeamento de estímulos que a gente imagina que vai cuidar disso. Aqui a gente chama, eu prometo, que é meio que a produção do fio condutor dessa experiência. Que não é o detalhe do detalhe do detalhe, assim, né? Tipo, vou pôr uma atividade, vai durar 5 minutos com essa música, e aí depois vai ser essa atividade, aí depois a pessoa vai falar, e aí eu vou pedir para fulano falar. Não. É o encadeamento dos principais objetivos e insights de cada momento e como eles formam ali uma trilha, uma trajetória que você conduz o grupo para avançar a um nível maior do que eles chegaram. De consciência, de aprendizado, de construção, de colaboratividade, do que for. Beleza, você se prepara previamente, mas a coisa mais importante do mundo para um facilitador é esse ponto do meio aqui,
que é presença e escuta. É estar verdadeiramente presente, atento àquele grupo. E aí eu quero muito trazer uma frase que é de um texto do grupo Anga. Depois a gente manda o texto para vocês, se vocês quiserem ler, mas é porque essa frase é tão maravilhosa que eu não tenho nem o que falar, que eu vou ler um negócio que é maravilhoso, que é: a facilitação pede muita presença, esteja onde estiver, no online ou no presencial. A facilitação pede muita presença, estar de mente e coração abertos para observar o que se coloca no momento, a partir de uma observação pura e sem julgamentos, e sem querer impor o que achamos que é certo. Entendeu? Então, é sem a gente querer impor o que a gente acha que é certo. É uma observação pura e sem julgamentos do momento. Entender que o que é que este grupo precisa neste momento. Que é diferente de saber o que você quer ou o que você precisa dizer. Cara, se eu tivesse a ponto de falecer e vocês falassem assim: Mari, fala em 1 minuto qual que é a coisa mais importante da facilitação do mundo, meu Deus, fala agora antes de você morrer. Eu diria que é o resumo disso, que é o que é mais importante para este grupo neste momento. O facilitador é isso, é esse cara. Beleza que ele tem uma preparação prévia, mas é a pessoa que está presente e identificando o que é importante para aquele grupo, naquela hora. É isso. Se você não souber fazer isso, vamos aprender sobre facilitação. Tá ligado? Mas, e por fim, fluxo, que é essa questão de ter uma flexibilidade a partir daquilo que você identificou que aquele grupo precisa naquele momento. Se o que você preparou não está atendendo as necessidades daquele grupo, é tua responsabilidade mudar e cuidar e propor novas coisas que vão atender ao que aquele grupo precisa, mais genuinamente. Mari, quer isso, contar gente. aquele seu exemplo? Eu não sei se vai dar... O que é bem rapidinho. Tá com tempo? Tá, eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo, que é bem exemplo disso. Eu estava ajudando a Brasil Júnior no BJ Imersão, que acontece com as federações. Eu estava com a diretoria da FEGERS, que é do Rio Grande do Sul. E a BJ me chamou para falar de comunicação não violenta. Tinha uma parte teórica que eu explicava o que era comunicação não violenta, e depois a gente ia experimentar na prática. E cada um tinha a oportunidade de falar o que estava acontecendo com si mesmo a partir da metodologia da comunicação não violenta. Então, o que eu observo, o que eu estou sentindo, quais as minhas necessidades, e um pedido que eu faço ao grupo. E aí todo mundo compartilhando, e as pessoas estavam se sentindo, a maioria delas, os sentimentos que elas estavam relatando eram muitos sentimentos de: estou me sentindo pressionado, estou com medo, estou com receio, insegurança, pressão, muita pressão, assim. Eram várias falas, mas no fundo era isso. Medo de errar, medo de falhar, medo do que aconteceu no ano passado, medo de não servir a rede, medo, pressão, medo. Era isso que as pessoas estavam sentindo. E eu tava assim, mano, como assim tá todo mundo nessa? E aí os pedidos que as pessoas faziam ao grupo eram tipo assim: eu queria que a diretoria fosse mais humana, eu gostaria se a gente pudesse se pressionar menos, tô sentindo pressão da diretoria, meu pedido é para que a gente seja mais leve, tô com saudade de ser mais leve. Tipo assim, todo mundo tava fazendo os mesmos pedidos. E aí eu saquei que não tinha ninguém na diretoria pressionando ninguém, que tava todo mundo se sentindo pressionado, mas não existia uma pressão do outro lado, né? E que era muito uma autopressão. Por muitos motivos. Enfim. E aí, depois que todo mundo compartilhou, eu quis explorar isso mais, e aí eu já não fiz nada do que estava proposto, e comecei a fazer perguntas, comecei a perguntar para eles, e aí fui desbloqueando isso, fui entendendo o que estava acontecendo. Depois que eu saquei o que estava acontecendo, eu falei assim, na cara das pessoas, assim, e na cara do Pedrinho, que era o diretor que estava comigo, o diretor da Brasil Júnior, Pedrinho, acho que você sabe quem é. Falei: Pedrinho, eu acho que o que mais cuida de nós agora, em vez da gente fazer a próxima atividade, é a gente fazer uma roda de apreciação, que eu acho que é o que vai mais cuidar das necessidades desse grupo. Bora? E a gente fez uma roda de apreciação que não estava programado. Sei lá se estava programado para o final do BJ Imersão, porque eu não sei, porque o Pedrinho não me contou o flow inteiro, eu fui convidado para fazer aquele momento só.
Mas é isso, assim, a gente mudou porque precisava, as pessoas não iam conseguir seguir se elas não tivessem um pouco de alívio daquilo que estava acontecendo, né? Esse é um exemplo. Ai, amiguinhos, muito doido mesmo. Obrigada, assim, por me ouvirem também e por estarem aqui atentos. O que eu tinha para dizer de mais teórico, digamos assim, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí, mas eu quero muito passar a palavra para o Promessa. Boa. Será que a gente deixa um tempo para perguntas, reações? Ou a gente já segue? O que você acha, Mari? Tem preocupação do nosso tempo, assim. Vamos então, vamos seguir. Perfeito. Porque as perguntas, se não der, eles mandam no zap e a gente responde. No pior dos casos. Boa. Tem nosso contato no final, a gente está à disposição. E isso tudo que a Mari comentou, né, foi um exemplo que exemplificava maravilhosamente, né, e também parte muito de um campo de repertório que ela tinha, de todo esse domínio e várias outras coisas que a gente vai pegando e adquirindo conforme mais a gente vai estudando, mas principalmente se colocando neste papel de facilitador. Então, é um grande exercício, acho que a Mari já tem praticado isso há um tempo, bastante tempo, e isso vai se tornando cada vez mais presente. As possibilidades e as alternativas que a gente vai tendo para conduzir esse fluxo da reunião ali, né, do encontro. Então, às vezes, enfim, para seguir esse fluxo, mantém essa abertura, essa presença, como a Mari falou, mas também não se julguem se não souberem ao certo qual é a melhor forma de cuidar. Às vezes o grupo mesmo tem essa resposta, né? Então, enfim, vamos seguir. Depois a gente pode aprofundar mais em tudo isso. E acho que a proposta de agora, a Mari já trouxe um pouco de como a gente enxerga esses princípios, né? E o que está por trás das boas facilitações, das boas experiências. Mas a gente achou importante também trazer um modelo, né? Que é o que a gente estava falando. Se a gente está partindo de um ponto no qual o nosso repertório ainda inicial, a gente está começando, é interessante a gente ter algum modelo para seguir, mas o intuito mesmo é que a gente consiga, ao longo da nossa prática, da nossa própria autopercepção, entendendo qual que é a nossa melhor forma de conduzir isso, né? E aí a gente trouxe esse princípio das reuniões assertivas. Eu vou tentar ser breve, assim, se der tempo, fazer um exercício, mas acho que o principal é contextualizar e apresentar esse modelo para vocês. Pode passar, Mari. O que está por trás disso, né? Nesse primeiro momento das reuniões assertivas, a gente começa a olhar para esse princípio geral da cultura no âmbito da organização, né? E tem essa frase do Schein, se alguém já estudou sobre cultura organizacional, provavelmente já viu alguma coisa dele, mas se você quer entender a cultura de uma organização, participe de uma reunião dela, né? Então, nas reuniões, nos encontros, nesses ritos, eles representam muito, assim, de se existe o princípio de hierarquia ou de não distribuição de poder, tudo isso se demonstra numa reunião, numa tomada de decisão. Se alguém tem mais voz ou costuma estar julgando a participação de alguém ou já não gosta mais da participação de alguém na empresa no geral, isso se explicita na reunião. Então, a gente quis trazer um modelo de reunião que pode passar, Mari. Que é pautado nesse princípio da sociocracia, que está aqui a referência, tem um livro chamado Muitas Vozes, Uma Canção, que são encontros onde todo mundo tem voz. Até eu vi algumas mensagenzinhas aqui no chat, mas é que maneiras da gente conduzir reuniões de forma que a gente minimize essas questões do poder de fala, da própria distribuição de voz, distribuição dos pesos, das participações, e a gente consiga integrar todos esses princípios que a gente apresentou anteriormente. Então, vamos lá. Tem alguns blocos, eu vou tentar passar por eles de maneira explicativa, mas no final tudo se converge. Vamos lá, Mari. Então, o primeiro é a gente entender quais são os objetivos e os tipos de pautas que a gente está inserido em, né? Então, quando a gente está se propondo a cumprir com algum rito ou com algum um encontro do time mesmo, a gente entender essas pautas, esse encontro, qual que é o intuito dele, o que a gente intenciona para esse momento, qual que é esse entregável, né, que a Mari falou. E aí tem alguns tipos de pautas, não necessariamente precisa ser uma reunião para cada coisa, na verdade, eles se
esses tipos de pautas compõem a reunião ao longo da agenda dela, do encontro, do tempo que você tem disponível. E a gente vai falar sobre 4 deles: entendimento, exploração, decisão e cocriação. Cocriação a gente trouxe aqui, mas ele é um universo por si só. A gente falar de cocriação, principalmente em ambiente online, tem vários fatores, a gente não vai conseguir aprofundar aqui, mas a gente vai falar mais explicitamente desses aspectos de entendimento, que no fundo é proporcionar o esclarecimento ou fazer com que o grupo tenha uma compreensão mútua, né? Então, sobre alguma coisa, algum contexto, alguma coisa que está sendo vivenciada na organização naquele momento. Exploração, ela normalmente acontece quando a gente tem um contexto no qual ou uma pessoa responsável por fazer algum projeto, ela não está sabendo tão bem como lidar, como relacionar com as outras áreas, ou um contexto no qual interfere a organização toda, como, por exemplo, uma pandemia no qual todo mundo teve que se isolar, então a gente tem que adequar a EJ. E aí a gente só traz o contexto e o grupo se propõe a explorar possibilidades, ou então uma pauta de decisão onde a gente toma uma iniciativa ali de encaminhar o que foi acordado naquele encontro, naquela reunião em si. De cocriação, como eu falei, a gente vai falar mais para frente, mas no fundo transitar entre essa compreensão de qual que é o cenário mais abstrato para sair com algum entregável claro, algum encaminhamento claro. Isso pode ser para resolução de problemas, criação de novos produtos, desenho de novos projetos e vários outros princípios. E aí, a gente vai explorar isso dentro de alguns modelos de facilitação que dão clareza assim, de como conduzir isso de maneira mais distribuída e também facilitada, como que isso pode se organizar. Vamos lá. É importante entender também, antes da gente seguir para o modelo de facilitação, quais são os papéis presentes ali, né? Então, dentro desse encontro, a gente começa a reunião, normalmente, implicitamente, por mais que a gente não tenha isso de maneira tão esclarecida no grupo, mas existem 4 papéis que normalmente estão bem presentes e que fazem muita diferença assim, no andamento da reunião. Primeiro é facilitador, então que é quem propõe, quem abre o espaço, quem introduz, quem chama para falar, quem convida, quem faz as perguntas, que é muito do que a gente estava falando até agora. O proponente ou a proponente, então é quem traz a pauta, né? Então, poxa, eu tenho aqui uma demanda, estou com um tal desafio, ou sei lá, tenho uma proposta para apresentar para o grupo de um caminho que a gente pode seguir, eu sou o proponente da pauta, eu tenho esse domínio do qual que é o projeto aqui que vai ser discutido aqui. Ou posso ser um integrante, né? Uma pessoa na qual a participação, a contribuição é importante, ela foi convidada para estar ali, estou integrando essa reunião para contribuir de fato naquele momento. E tem a redação, ela contribui para o conhecimento coletivo, né? Então, se um acordo foi tomado na reunião, aquilo pode ser revisitado, mesmo sem depender de julgamentos ou de interpretações subjetivas que podem ter acontecido ali. E aí é bem importante que exista ali uma validação dessa redação para que o grupo consiga transitar nisso tudo. E aí, entendendo mais explicitamente, assim, e uma coisa importante sobre papéis. Papéis não necessariamente delimitam o número de pessoas. Então, eu, enquanto facilitadora, também posso atuar como integrante, contribuindo para a pauta do proponente. Eu, enquanto proponente, também posso facilitar. Enfim, isso não delimita o número de pessoas. O que a gente está falando aqui são papéis para a gente entender melhor, assim, como que isso se ajeita na dinâmica. Vai lá, Mari. E aí, dentro do papel de facilitador, dentro daqueles modelos que a gente falou, dos objetivos de pauta e do papel, existem três princípios, 3 tipos de rodadas que a gente consegue contribuir para que o grupo ele facilite, para que ele se conduza, né? Então, é uma proposta do facilitador para o grupo conduzir a dinâmica, para produzir ou o entendimento, ou a exploração, ou a decisão, de maneira uníssona, né? Então, onde mais pessoas têm voz, onde todo mundo tem um espaço de fala. Por isso, rodadas. As rodadas, elas representam, de fato, esse espaço. A gente vai ter um espaço de dúvidas, então, eu não vou chamar ninguém, todo mundo vai falar. Isso depende também do grupo, às vezes a gente tem que limitar o número de vozes, mas é quem tem as principais dúvidas, ou quem tem as principais reações, quem gostaria de expressar nesse tempo que a gente tem, está convidado a falar. Mas isso independe de quem está presente. Todo mundo, nesse momento de rodadas, está convidado nesse momento. E aí, por isso rodadas, né? Então a gente vai, em tempos determinados, tem saídas ou convites explícitos do que a gente espera nesse momento.
quando a gente está apresentando alguma coisa ou querendo contribuir, eu sou proponente de uma pauta, eu quero introduzir o contexto ali ou introduzir a proposta de um caminho a seguir para a organização. A primeira coisa que o facilitador pode propor é uma rodada de dúvidas. E as rodadas de dúvidas são rodadas onde as perguntas são puras, ou seja, a gente não traz ideia e muito menos julgamento. Aqui, as perguntas putz, eu não entendi tão bem quando você falou tal coisa. Quem que participaria desse projeto? Ou em que momento tal coisa aconteceria? Enfim, perguntas puras, unicamente sobre o que a pessoa falou. Independente, uma pergunta que não cabe aqui você não acha que? Ou, e se tal coisa? Isso não é uma pergunta pura, isso já está carregando ideia, isso já está carregando julgamento, então é importante que a gente convide o espaço para trazer perguntas puras. Assim, deixa eu entender o que você está falando de fato, se alguma coisa passou despercebida. Uma segunda rodada são das reações, e aí sim já pode entrar. Então, a partir do momento que a gente tirou as dúvidas, todo mundo entendeu bem o que a pessoa quis trazer, a gente reage em cima disso. Ou seja, a gente expressa, que eu coloquei percepções pessoais, porque a gente traz muito para esse lado de, eu não estou julgando, por exemplo, não vou falar que o projeto é ruim, mas a minha percepção sobre o projeto é que ele pode não funcionar sobre tal coisa. Eu tiro esse espaço do trabalho que foi feito e eu coloco o meu ponto de vista em cima dele. Então, o convite é para isso, reagir a respeito do ponto de vista que está trazendo para a roda. E aí, nisso, as pessoas começam a entender, puxa, isso é uma preocupação e tudo mais, e dependendo de como flui essa rodada de reações, podem surgir alternativas também. Então, eu me preocupo se o projeto seguir dessa forma, mas eu também acredito que se for dessa outra forma, seja melhor. Então, entrou ali como uma possibilidade. A gente já está trazendo contribuições, já está conseguindo explorar diferentes caminhos. E, por último, a rodada de consentimento. Ou seja, consentir é um paralelo, algo que tem a sua divergência em relação ao consenso. Consenso é quando todo mundo aprova, está todo mundo a favor. O consentimento, ele é um convite para que a gente expresse o que é seguro o suficiente naquele momento para testar e que a gente está confortável o suficiente para seguir. Assim. Então, pode ser que ainda não eu não estou conseguindo, não me conquistou aquela proposta, mas eu não consigo pensar nada melhor. Então, vamos seguir com essa, é o que a gente consegue para agora. Pode ser que na semana seguinte a gente revisite, porque tudo isso ficou mais claro, quais eram os meus incômodos. Mas é isso a não objeção. Uma proposta segue, ela é aprovada, um acordo é aprovado quando as pessoas não têm objeções. Uma objeção é uma negação. Então, eu acredito que essa proposta não deve ir para frente por conta disso e disso e disso. Isso é uma objeção. A partir do momento que eu não tenho isso, só tenho uma preocupação, por exemplo, dentro da proposta pode ter um impacto, mas ele é um campo possível. Então, me preocupo se tal coisa acontecer, se a gente vai conseguir cuidar. Então, entra com uma preocupação, quem é dono daquele projeto, ou quem está envolvido naquele projeto, carrega aquela preocupação com ela. Mas isso pode seguir como uma das propostas aceitas para que a gente também não pare até que chegue em um acordo que todo mundo faz sentido para todo mundo. Se tiver uma objeção, então falar, bom, eu acho que essa proposta não deve ir para frente, aí recomenda-se que explore novas possibilidades, o projeto seja refeito até que se encaminhe essa nova possibilidade. Pode ir, mais. E aí, como que isso tudo se converge? Volta um. Eu quis trazer um exemplo de uma estrutura de reunião, né? Então, passando bem rapidamente, como que cada coisa se junta com cada coisa, né? Então, primeiro o check-in, como a gente falou, e trazer sempre esse espaço para, tipo, como eu me sinto em relação a esse encontro no qual a gente está participando agora, né? Então, como eu estou chegando, se eu já estou presente, se eu estou preocupado com outra coisa, enfim, minha mãe me abalou, estou preocupado com tal coisa, enfim, como eu me sinto e como que eu estou preparado para essa reunião que vai acontecer, falar, estou super confiante, estou animado com o que a gente vai decidir aqui, coisas assim, convide para o contexto, né? E aí depois a gente vai para as estruturas. Então, os 3 tipos de pautas, né, que são de entendimento, de exploração e decisão, eles também requerem rodadas diferentes, ou enfim, eles podem se parar em diferentes tipos de rodadas para que a pauta seja terminada. Todas elas têm essa apresentação do proponente, então, quem propôs de trazer aquela pauta, quem trouxe aquele momento de contribuição, vai ter espaço dela para falar. E aí, nessa questão do entendimento, a gente só precisa de uma rodada de dúvidas.
Ou seja, a gente abre ali para as pessoas trazerem as dúvidas. Se está todo mundo claro, acabaram as dúvidas, deu tempo, a gente segue. Próxima pauta. Não tenho o que decidir, não tenho o que explorar. Eu só queria saber se dessa informação na qual as pessoas estavam querendo trazer, se está claro para todo mundo. Isso normalmente vem em formato de relatórios mais complexos, assim, tipo, queria falar para vocês que decisões foram tomadas quanto a tal projeto que, enfim, influenciou o número de contratos lá no portal, enfim, coisas assim que não tem muito o que a gente fazer porque já foi feito, enfim, teve outros fatores, mas eu queria explicar por que foi dessa forma. Isso normalmente nesse formato de relatório. Exploração traz essa apresentação no campo do contexto. Então, eu tenho tal contexto e não estou conseguindo saber lidar com ele. Então, a gente convida o proponente para apresentar esse contexto, a gente traz uma dúvida para a gente entender tudo que pode estar em aberto ali naquele contexto e uma rodada de reações. Então, já entendo que existe um caminho aqui, já consigo contribuir dessa forma, enfim, as pessoas conseguem ir contribuindo para que aquele problema, aquele desafio seja resolvido. Normalmente, essa rodada de exploração, ela acontece ou em estágio inicial do problema, da resolução do problema, ou quando é um papel específico, né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa de projetos, ela tem total domínio para definir, total autonomia para definir quanto tempo ela coloca na proposta lá. Mas ela está em dúvida em um determinado momento, então ela traz uma reunião para uma pauta de exploração sobre quanto tempo, qual que é o prazo que a gente pode dar para colocar em tal proposta. Isso pode ser ali reações, eu já entendi, então eu consigo fazer agora, isso mesmo eu consigo fazer. Não precisa ter uma aprovação coletiva. Quando precisa ter aprovação coletiva, por exemplo, a gente vai mudar a estrutura da empresa, vai mudar os valores da empresa, como comentaram aqui. Aí a gente faz todas as rodadas. Então, a gente tem o momento de co-construção, a gente tem o momento de exploração, mas a gente tem ali, depois que formaliza uma proposta, a gente chegou em 5 valores. Então, eu vou apresentar os 5 valores, como eles vão ser aplicados, o que representa para a gente, como foi a construção, eu apresento tudo, e aí chega. Essa é a proposta, esses são os 5 valores. Aí, dúvidas, rodada de dúvidas, reações. Se fluiu, né, também tem essa questão da fluidez. Se as pessoas já começaram a falar que não gostou, não adianta nem ir para consentimento. O consentimento é mais um validador, assim, de que as pessoas não vão aprovar. Mas, no fundo, ali a gente vai. Então, tendo ou aprovações ou só a ausência de objeções, aquela proposta foi adotada, aquele acordo foi concedido e a gente segue. Esses são os 3 tipos. Podem ser estruturados dessa forma, depende muito do que aparece ali de demanda naquele momento. Aí, depois que tudo foi tratado, a gente vai para o checkout. E aí, esse foi um exemplo, né, um formatinho um pouco mais elaborado. E aí, a gente tinha um exercício, mas eu acho melhor, assim, por questões de tempo, a gente encaminhar para dúvidas, perguntas. Acho que a gente já está atrasado. Queria ver com o Márcio como é que está nos outros espaços aí. Boa. Alguns conteúdos já finalizaram, as pessoas foram liberadas pro almoço. Não sei o que vocês tinham pensado aí, agora são meio de 24. Acho que a gente poderia estender aí mais para uns 6 minutinhos, meio de 23 aqui, na verdade. Mais uns 6 minutinhos de algumas 2, 3 dúvidas no máximo. Ou se vocês quiserem passar para facilitação, se for algo rápido assim, né, essa prática, se for rápido. Se não, acho que pode só explicar, assim, e pedir para eles tentarem fazer isso depois com a EJ deles. Legal. A gente ia fazer um convite para vocês fazerem isso na prática. Isso que o Promessa acabou de ensinar, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um convite, um presente para vocês que a gente gostaria que vocês ouvissem, né? Então, acho que a gente pode fazer isso agora. Quem quiser, quem sentir de ficar na chamada até o final, quer dizer, a gente libera quem quiser sair, quem precisar muito tirar uma dúvida, falar alguma coisa, fala com a gente continua aqui, tá bom? Bom, a prática era para experimentar essas rodadas que o Promessa ensinou pra gente. Se ficou dúvida aí, se vocês precisarem, vocês podem conversar com a gente no pós. E aí a gente tem um grande convite para vocês. Muito especial, amigos. 1h30 é muito pouco para a gente falar sobre esse universo incrível e gigantesco que é o desenho de experiências
e a facilitação de grupos. Desenho de experiências co-criativas, desenho de experiências de aprendizagem, de conexão e a facilitação de tudo isso. O Liderança Facilitadora é um projeto que nasceu dessa necessidade que a gente viu no mundo de usar essas habilidades para criar ambientes organizacionais mais colaborativos, motivadores e mais saudáveis também. E a gente quer muito ensinar sobre isso. A gente quer muito que vocês aprendam sobre isso e a gente tem tudo isso para oferecer para vocês. A gente criou um curso online com essa história de pandemia, né? A gente estava estruturando workshops presenciais, mas aí a pandemia chegou e a gente estruturou um workshop online. Um workshop não, né? Um curso online. É um curso que vai ter 6 encontros, então não é só vídeo, é encontro para a gente conversar, trocar, vivenciar na prática. E esse é um curso voltado não só para facilitação e condução de experiências de forma geral, mas com conteúdos específicos para o online também. É um curso que vai começar segunda-feira agora. Então, tipo assim, tá aí na boca do gol, mas a gente não queria perder essa oportunidade. E para vocês que estão aqui na live com a gente preparou um presente, que é um cupom de desconto de R$40 no preço. Esse é o cupom de desconto FEGESP no LF. Mari. Ai, desculpa. Não, Fala. é porque esse cupom ele tá errado, na verdade. É EPEG no LF. Se você puder corrigir, tipo, já vai para abre o Canva aí, já corrige para as pessoas não se perderem. Vou tirar da apresentação. Mas eu vou mandar aqui. É EPEG no LF. Tá bom. Então, assim, Então, vocês ganharam um cupom de desconto e para fazer esse curso, pode chamar Jota, pode chamar geral. Tem o Bitly, eu vou mandar esse documento para vocês. Então, vocês têm acesso, e aí eu vou alterar, né? Mas aí vocês vão ter acesso ao cupom correto e ao link, tá bom? Esse é o presente que a gente tem para vocês. Se vocês acham que de alguma forma também alguém perdeu esse conteúdo e se interessaria muito também, esse cupom vale para ela. Pro EPEG inteiro, tá? Isso. E a gente espera muito vocês lá. Boa. Amigos, era isso que a gente queria contar para vocês. A gente está muito feliz com esse convite. No curso, a gente vai falar sobre esses pilares que estão aqui no cantinho. Gostaríamos muito de ver vocês lá com a gente. Acho que vai ser muito útil para tudo que a gente tem vivido. É um espaço de troca muito rico. Aqui foi rápido, aqui a gente não pode conversar tanto, uma pena, vamos conversar. Mas é só para dar um gostinho, um titizinho de tudo que vai rolar no curso. Assim. É tipo 1% do que vai ter no curso. Então, obrigada, amigos. E esse é o nosso contato. Então, segue a gente no Instagram. Tem o Liderança Facilitadora, que é o Instagram também. A gente criou ele, vai começar a montar ele agora, mas já vai seguindo a gente para receber conteúdo. O meu e o do Promete, nossos Instagrams e os nossos contatos, que são as formas mais fáceis de vocês comunicarem com a gente. E se eu esquecer de responder vocês, cobra a minha resposta. Digo mesmo. Porque eu me perco muito. Obrigada, amigo. Muito obrigado, gente. E aí, a gente fica mais um pouquinho? Acho que... Boa. Eu só vou... Vai lá. Eu vou dar um encaminhamento, e aí se alguém tiver alguma dúvida, assim, fica à vontade para dar continuidade umas 2, 3 perguntas. Quem tá apertando para sair não sai ainda, tem os recadinhos. Bom, então vamos lá. Acredito que todo mundo aqui está saindo com novas certezas, né? Mas antes da gente ir para o nosso almoço, queria jogar um questionamento. Será que nesse momento a gente realmente precisava de certezas? Ou será que o que a gente mais ganhou nessa pauta foram novos questionamentos? E esses questionamentos que vão nos mostrar caminhos que a gente nunca tinha pensado assim, em traçar nessa nossa jornadinha no MEG. Será que a gente precisa de mais dúvidas ou de mais certezas ou mais dúvidas nesse momento? Bom, então, queria trazer assim, né, que nesse momento do almoço,
Agora a gente está liberado para o almoço, né? A gente volta às 14 horas no link do YouTube, todo mundo. Mas, para essa hora do almoço, quem quiser ter o nosso momento de café do Médio Paulista, a gente vai abrir 3 chamadas, 3 rooms, para a gente discutir uma roda de bench mesmo, que vão ser temáticas, para falar sobre sobre 3 conteúdos. Então, primeiro deles, sobre marketing digital. A gente está enviando esses links no e-mail para vocês, mas qualquer coisa eu mando aqui no chat também, caso vocês precisem. Então, marketing digital, primeira roda de conversa. Segunda roda, de inovação. E a terceira roda é de onboarding. Belezinha? E é isso que eu queria trazer, então vou mandar aqui o link também para vocês. Isso, boa. Já receberam ali, obrigado Wesley por ter compartilhado. No horário do almoço, a partir da 1h20 vai estar aberto para vocês conversarem. Se alimentem, se hidratem, às 2 horas voltamos lá na live do YouTube. E aí quem quiser ficar à vontade aí para tirar algumas dúvidas com o Pro e com a Mari, fica à vontade. Estamos aqui. Falem no microfone, tem tanta mensagem aqui no chat. Eu vi 2 perguntinhas já, mas se puderem trazer, acho que fica melhor. Muito obrigado, eu tenho uma dúvida. Às vezes, quando a gente é facilitadora, né, a gente comete muitos erros, assim. E aí, quando vocês estavam falando, eu lembrei, assim, de todos os meus últimos erros. Menina! E na última apresentação que a gente teve, uma menina da minha EJ, ela trouxe um comentário que eu precisei corrigir, assim, na hora. E aí, eu fui um pouco rude, assim, no comentário, mas que precisava ter sido corrigido no momento. E aí, eu queria saber como que é o melhor posicionamento, assim. Aí, depois eu chamei ela, expliquei o porquê que eu tinha que falar e tudo mais. Mas eu não sei se ficou uma impressão ruim, assim, pra todo mundo. Aí, eu queria saber o que eu posso fazer nesses casos também. Acho que você foi excelente, assim, né? De ter conversado com ela e tudo mais. Não sei qual foi o exemplo exato. Às vezes, quando você for trazer a correção, ou quando você for trazer um comentário que ele não é tão expansivo, né? Ai, que linda, é mais porra, né? Você pode dizer, preparar um pouco antes. Então, assim, gente, vou trazer uma fala agora. A minha intenção não é ofender, a minha intenção é esclarecer. E aí você faz o comentário. Às vezes, essa falazinha no começo ajuda. Tipo assim, gente, eu vou trazer uma fala agora porque é muito importante corrigir isso. Mas, fulana, muito obrigada por ter trazido. É importante que você traga para a gente saber o que está acontecendo e ajustando. Respondi? Sim, muito obrigada. Promessinha? Estou contemplado. Acho que abordou o principal. Tinham mais perguntas. Eu tinha visto aqui, só perdi elas no chat. Dá pra responder? Será que as pessoas estão aqui ainda? Gente, fiquei com uma dúvida. Vai lá, Bia. Sobre a diferença dos momentos de exploração e decisão. Acho